Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 1º de outubro de 2022, o nosso sábado de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Lembrando também que irei disponibilizar o link do nosso grupo grátis do Telegram na descrição do vídeo, caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Tá beleza? Sem mais delongas, vamos estar começando pelo nosso primeiro palpite de futebol de hoje, pela Inglaterra Premier League, logo pelo um clássico aí entre Arsenal versus Tottenham, com início às 8h30 da manhã, logo cedo, e na classificação a equipe do Arsenal vem na liderança em 7 jogos, com 6 vitórias e apenas uma derrota no clássico diante do Manchester United, 17 gols marcados, 7 gols sofridos, 18 pontos conquistados, logo atrás na vice-liderança vem o City e na terceira vem o Tottenham com também 17 pontos, terceiro colocado, 7 jogos disputados, 5 vitórias, 2 empates, 18 gols marcados, 7 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Ou seja, tem o mesmo número de gols sofridos da equipe do Arsenal, essa equipe do Tottenham, e também é uma equipe que deve jogar a todo vapor para frente. Teve um jogo adiado aí entre Tottenham versus Manchester City. Se o Tottenham tivesse jogado, tivesse vencido, atualmente era o líder. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. O Arsenal sofreu gol nos últimos 11 confrontos. O Tottenham, em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar. E em sequências individuais, a equipe do Arsenal vem a 7 jogos, saindo mais que 2,5 gols. Em 4 de 5 saiu ambos marcas. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual do Tottenham, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar e também saiu menos que 3 gols. Último confronto entre eles, 3-0 para a equipe do Tottenham. Para esse jogo, vejo um jogo a todo vapor no ataque, porque são equipes que têm ataques ofensivos e costumam jogar a todo momento no poder ofensivo. Lembrando que o Tottenham conseguiu aproveitar a fragilidade de bola aérea da equipe do Leicester e goleou a equipe do Leicester de virada. Para esta partida, vejo um jogo aberto, um jogo para ambas as equipes marcam em linha de gols e também uma chance dupla, casa com empate, probabilidade 3-1, casa. Vamos para o nosso próximo palpite do dia. Liverpool versus Brighton, com início às 11 da manhã. Na classificação, a equipe do Liverpool é o oitavo colocado em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, 15 gols marcados, 6 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Já o Brighton é o quarto colocado em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e uma derrota, 11 gols marcados, 5 gols sofridos, 13 pontos conquistados, ou seja, essa equipe do Brighton tem aí 4 pontos de vantagem diante do Liverpool. Nos últimos confrontos entre eles, o Liverpool foi a primeira equipe a marcar em 9 de 10, em sequências individuais em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gols, em 6 de 8 saiu ambos marca e a equipe do Brighton não temos muito o que comentar, a não ser cartão e escanteio. Último confronto, o Brighton perdeu por um placar de 2-0 a Tony Casa diante da equipe do Liverpool. E o Liverpool venceu a equipe do Ajax antes da parada da data FIFA pela Liga dos Campeões da Europa. A Tony Casa é o quarto melhor mandante da competição e o Brighton é o terceiro melhor visitante da competição, com apenas uma derrota fora de casa. O Liverpool tem um ataque ofensivo, tem um elenco mais qualificado, pode reverter essa situação aí de ponto a qualquer momento. Diante disso, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos para o nosso próximo palpite para hoje. Espanha La Liga, Mallorca versus a equipe do Barcelona. O início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Mallorca é o 10º colocado.
em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 7 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Já o Barça, segundo colocado em 6 jogos, 5 vitórias e um empate, 18 gols marcados, 1 gol sofrido, 16 pontos conquistados. Ou seja, é uma equipe que tem uma defesa muito boa atuando aí nessa La Liga da Espanha. E nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols. O Mallorca sofreu gol nos últimos 20 confrontos, em sequências individuais. Claro que o Barcelona vem bem, mas vamos focar ainda aqui nos últimos confrontos. O Barça vem de 9 vitórias nos últimos 9 confrontos, a 12 sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6 e venceu o primeiro tempo nos últimos 9. Nos últimos confrontos entre essas equipes, o Mallorca, em 8 dos últimos 10 jogos aí, vem saindo menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, o Barcelona, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Último confronto deu Barcelona. O Barcelona é o favorito. Tem o artilheiro aí dessa competição, que é o Robert Lewandowski. Diante disso, vejo mais uma vitória do Barcelona, que está disputando aí essa primeira colocação com o Real Madrid. Diante disso, vamos com a dica fora vence, probabilidade 3-0 fora. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje. Alemanha Bundesliga, o jogo da Colônia versus Borussia Dortmund. O início às 10h30. Na classificação, a equipe do Colônia, nono colocado em 7 jogos, 10 pontos conquistados, 11 gols marcados, 8 gols sofridos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Borussia Dortmund, segundo colocado em 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, 15 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 6 de 7 saiu ambos marca, em 6 de 8 mais que 2,5 gols. Colônia vem a 8 confrontos sem sofrendo gol. E o Borussia Dortmund vem a 3 sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em sequências individuais, o Colônia sofreu gol nos últimos 5 e saiu ambos marca também. E o Borussia Dortmund foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7. O último confronto foi 1-1. Para essa partida, acredito em um duelo para mais de 1,5 gols. Você que gosta da linha de gols, mais de 1,5 e um ambos marca, sendo um pouco ousado. E mercado de resultado fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Vamos para o nosso próximo palpite de futebol. Itália Série A. Napoli versus Torino, com início às 10 da manhã. A equipe do Napoli vem na ponta da tabela, primeiro colocado em 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, 15 gols marcados, 5 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Já o Torino, em 7 jogos, nono colocado, com 3 vitórias, 3 derrotas e um empate, 6 gols marcados, 7 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando em casa, o Napoli não vem fazendo aí a sua melhor campanha, mas vem aí na oitava colocação, com uma vitória, com 2 vitórias e um empate. E nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. O Napoli vem de 3 vitórias consecutivas, a 14 confrontos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e o Torino sofreu gol nos últimos 5. Em sequências individuais, a equipe do Napoli vem de 5 vitórias consecutivas, a 20 sem derrotas. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 2 confrontos deu Napoli, 1-0 e 1-0. E para manter a consistência e ficar na ponta da tabela, que atualmente está disputando com a Atalanta, precisa do resultado. Diante disso, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos para o nosso próximo palpite para hoje. Empoli versus Milan, com início às 15h45. E na classificação, a equipe do Empoli, 14º colocado em 7 jogos, uma vitória, 4 empates e 2 derrotas, 6 gols marcados, 7 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Enfrenta o Milan na quinta colocação, até outro momento era o líder, mas perdeu para o Napoli aí em casa e isso custou muito caro. Atualmente é o quinto colocado com 3 pontos de diferença diante do Napoli. Ou seja, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, 13 gols marcados, 8 gols sofridos
E nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8, saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 10, ambos marcam. O Empoli vem a 11, sofrendo gol. E o Milan a 3 vitórias, a 4 sem derrotas. Em 8 de 9, foi a primeira equipe a marcar. Em sequências individuais, o Empoli, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar, saiu ambos marcam. Em 6 de 8, menos que 3 gols. E o Milan sofreu gol nos últimos 5. Em 4 de 5, saiu mais que 2,5 gols. Em 5, saiu ambos marcam. Em sequências individuais, o Milan vem levando a melhor nos últimos confrontos diante do Empoli. Ou seja, é uma equipe que tem um elenco mais qualificado. Tudo bem que perdeu para a equipe do Napoli no clássico, mas clássico é clássico, mas para equipes inferiores tecnicamente deve conseguir um bom resultado. Diante disso, vamos com a dica fora com empate nula, probabilidade 1-0 fora. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje, França Liga 1, PSG versus Nice, com início às 16 horas. Na classificação, o PSG é o atual líder, 8 jogos, 7 vitórias e um empate, 26 gols marcados, 4 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Já o Nice, 13º colocado em 8 jogos disputados, com 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias, 5 gols marcados, 9 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Nice vem a 3 sem derrota e sem sofrer gol. Em sequências individuais, o PSG vem a 6 jogos de vitória, a 24 jogos sem derrotas, ou seja, 24 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Nice, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a sofrer. E nos últimos 5 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Nice 1-0. Nos últimos confrontos, o PSG aí vem levando a pior diante do Nice, mas vem a sessão, vem jogando muito bem. Diante disso, vamos com a dica: Casa vence ao intervalo, probabilidade 3-0 Casa, quem sabe com 3 gols do Messi aí. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, para o nosso próximo palpite de futebol. Copa Sul-Americana, São Paulo versus Independiente Del Valle, o início às 17 horas. É um jogo que não temos classificação. Claro que não temos porque mata-mata é a final da Copa Sul-Americana. Bom, em sequências individuais, o São Paulo, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. O Independente Del Valle, em 7 de 8, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8, venceu o primeiro tempo. Não temos confronto recente entre essas equipes, mas são equipes que fez por merecer, porque senão não estaria atualmente nesta grande final da Copa Sul-Americana. Não podemos subestimar essa equipe do Independente Del Valle. Não que a equipe do Independente Del Valle está pagando uma boa odd. A equipe do São Paulo pode surpreender por causa da odd. Não, isso aí é uma coisa muito delicada. A odd é altíssima para a equipe do Del Valle, mas isso não quer dizer muita coisa. Claro que o São Paulo é o favorito, atuando em casa com seu estádio lotado. Diante disso, vejo o jogo para mais de 1,5 e casa com empate. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o nosso próximo prognóstico de aposta esportiva aqui no canal Dicas do Apostador. Brasileirão Série A. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo do Internacional versus Santos, com início às 15 horas. Na classificação, a equipe do Internacional é o segundo colocado em 27 jogos disputados e o Santos nono colocado em 27 jogos disputados. Em sequências individuais, a equipe do Internacional tem a 6 jogos ou 7 sem derrotas, a 6 sendo a primeira equipe a marcar. E lembrando que o Santos vem em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. E a equipe do Santos, em sequências individuais no geral, confronto direto. A equipe do Santos vem a 4 confrontos sem derrota, sofreu gol nos últimos 3. O Inter vem a 3 sem derrota, sofreu gol nos últimos 4. E ambas as equipes, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. O último confronto foi 1-1. Vamos com a dica casa com empate ou mais de 1,5. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Corinthians versus Cuiabá Sport, com início às 21 horas. A equipe do Corinthians é o quinto colocado
e a equipe do Cuiabá Sport está lá embaixo na 18ª colocação. Nos últimos confrontos entre eles, o Corinthians sofreu gol nos últimos 3 e em sequências individuais, o Cuiabá vem a 5 sem vitória, a 3 sofreu gol, em 8 de 9 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Cuiabá 1-0. Para essa partida vamos com a dica Casa vence, probabilidade 1-0 Casa. Claro que ainda iremos retornar nestes jogos ainda do Brasileiro Série A. Mas antes, vamos agora para o nosso próximo palpite do dia. Áustria Bundesliga, Red Bull Salzburgo versus Lask, com início às 12 horas. Na classificação, a equipe do Salzburgo é o primeiro colocado em 9 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 24 gols marcados, 4 gols sofridos, somando 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Lask, terceiro colocado em 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 19 gols marcados, 18 pontos conquistados, 11 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols. O Salzburgo vem a 11 sem derrotas, venceu o primeiro tempo em 4 de 5, sequências individuais em 9 dos últimos 10 jogos. Ambas as equipes foram a primeira equipe a marcar. O Salzburgo vem a 10 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu mais que 2, menos que 3 gols. E a equipe do Lask vem a 6 jogos sofrendo gol e também saindo ambos marcam. O último confronto 0-0. Para essa partida, o Salzburgo é o favorito, é o melhor mandante da competição, tem um bom ataque ofensivo. Diante disso, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos para a Noruega, Tromsø versus Molde, que tem início às 11 da manhã. Na classificação, o Tromsø é o nono colocado em 23 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 34 gols marcados, 39 gols sofridos. Enfrenta o Molde, que é o atual líder, em 23 jogos, 57 pontos conquistados, 54 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, o Tromsø vem fazendo a quinta melhor campanha, em 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 22 gols marcados, 16 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Molde é o melhor visitante da competição em 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 24 gols marcados, 10 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 10 saiu mais que 2,5 gols, em 6 de 8 ambos marcam, e a equipe do Tromsø sofreu gol nos últimos 13, o Molde vem a 4 sem derrotas, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. Em sequências individuais, o Tromsø é uma equipe que, vamos lá, o Tromsø vem a 3 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, saiu ambos marque mais que 2,5 gols, e o Molden em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols, em 7 de 8 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. O confronto mais recente, 5-1 para a equipe do Molden. Para essa partida, onde ambas as equipes têm ataque ofensivo, principalmente essa equipe do Molden, que marcou 54 gols. A equipe do Tromsø é uma equipe que marca e sofre gols. Diante disso, vejo um jogo para ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. No mercado de gols, probabilidade 2-2 ou 3-1. Bora! Bom, claro que iremos deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal para a galera Dicas do Apostador. Bom, vamos pegar essa vitória do Red Bull Salzburgo para formar uma grande dupla aí. Vitória do Red Bull Salzburgo. Vamos subir aqui ao menu principal e deixar outra boa opção aqui. Red Bull Salzburgo para vencer. E a nossa outra opção seria vitória do Napoli. Red Bull Salzburgo e Napoli para vencer. Outra boa opção que vocês poderiam pegar era a vitória do Barcelona. Barcelona para vencer. Liverpool para vencer. E vamos pegar esse PSG ao intervalo. Então é isso, muda sua dupla, muda sua tripla da forma que achar melhor. E em questão de mínimo possível zebra, brasileiro Série A, como mencionei aí no início do vídeo, vamos estar deixando aqui Atlético Mineiro versus Fluminense, com início às 15 horas. O Fluminense é o terceiro e o Atlético é o sétimo. Nos últimos confrontos entre eles, o Fluminense sofreu gol nos últimos 5. Lembrando, confronto mais recente, 5-3 para o Fluminense. Vamos deixar essa vitória do Fluminense com empate, como a nossa opção de mínimo possível zebra.
Outra boa opção que vamos deixar: Flamengo versus Red Bull Bragantino, início às 19 horas. Flamengo, quarto, Red Bull, 13º. Nos últimos confrontos, em 4 de 5 saiu ambos marcam menos que 3 gols. O Flamengo sofreu gol nos últimos 5 e o Bragantino vem a 5 confrontos sem derrotas. Último confronto, 1-0 para o Bragantino. Vamos deixar o Bragantino com empate ao intervalo como a nossa opção de possível zebra. Então é isso, essa é a análise e aposta esportiva aqui do canal Dicas do Apostador. E apostador, esse é o vídeo de hoje e nós nos reencontramos nos nossos próximos prognósticos de palpites de futebol. Fui!